fazer uma equalização desses cabos aqui, ó. Mais folgado que o outro, tá vendo? Aqui, como é baixinho, dá pro cara fazer assim, porque aqui já tá, o contra-peso já tá aqui, ó. Se fosse mais alto, não dá pra fazer, tinha que ser um aparelho para poder medir a tensão dos cabos. E se não fizer essa equalização aqui, ele acaba desgastando os canais da polia. Acaba desgastando mais um do que o outro.